Oi, pessoal, bom dia. A gente está dando início, então, à nossa disciplina, Seminários Avançados em Mindfulness, que também é uma atividade aberta a todos que quiserem nos seguir. Então, nós temos aqui alunos de pós-graduação, temos também pessoas interessadas em Mindfulness. Eu sou Marcelo Demaso, aqui eu falo no papel de orientador do programa de pós-graduação em saúde coletiva da Unifesp, e também como coordenador do Centro Mente Aberta, que é um centro de pesquisa e extensão em Mindfulness. Nós estamos alocados na Unifesp desde 2011. Então, no ano passado, a gente está, desde o ano passado, comemorando os 10 anos desse grupo. E a gente tem feito atividades, né, de extensão, de pesquisa, de formação, sempre com a missão de divulgar e implementar Mindfulness no Brasil. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Eu deixei, por enquanto, o microfone fechado, depois a gente vai ter um momento para vocês também falarem e a gente vai abrir para as perguntas, mas eu vou explicar um pouquinho antes como é que vai funcionar. E se vocês quiserem escrever no chat, fiquem à vontade. Então, como eu estava falando, né, essa atividade é uma disciplina da pós-graduação em saúde coletiva. Então, quem tiver matriculado vai valer como crédito para pós-graduação, mestrado, doutorado. E aí eu peço para quem tiver matriculado deixar o nome no chat, que a chamada vai ser o chat, né? Mas só quem está matriculado, quem não está não precisa não. Então coloquem o primeiro e último nome no chat e vai valer como a presença na atividade. E também é uma atividade de extensão aberta a todas as pessoas que quiserem acompanhar, lembrando que o foco é em pesquisa, né? Um foco mais científico. É diferente de outras atividades que a gente faz, como Mindfulness no Parque, que é um foco mais de prática de Mindfulness. Então, essa atividade é um foco mais em ciência, em informação. É isso que a gente vai desenvolver ao longo do semestre e ao longo do ano. Também a gente está gravando, né? Então, obrigado também por darem um aceite aí na gravação, porque depois a gravação vai para o nosso YouTube, nosso canal do YouTube. Inclusive, outros seminários já estão lá disponíveis, também no sentido de divulgar a informação, tornar a informação mais acessível sobre Mindfulness àqueles que quiserem, né, conhecer um pouco mais, se aprofundar. No campo de vista da disciplina, a gente tem dois períodos de matrícula, um no primeiro semestre e um no segundo semestre. Antes era anual, mas para seguir as regras da Unifesp, a gente está fazendo 2 períodos de matrícula. Mas para quem está nos seguindo, essas atividades são mensais e vão ao longo do ano. Então, uma vez por mês, em geral na terceira, algumas exceções, mas em geral na terceira segunda-feira do mês. Sempre no mesmo horário, das 10h30 a 12h30. E para quem está fazendo a disciplina, tem a prova, né? Aí é melhor ser ouvinte nesse horário, né? Essa prova é sempre bem tranquila, mas então, como a disciplina tá dividida por semestre, em junho tem a prova 1, né? Depois eu vou, para quem estiver na disciplina, eu vou orientar um pouco melhor. E no segundo semestre também tem a prova 2. Mas o mais importante são os seminários que a gente vai desenvolver. Eu dou esse primeiro, né, introdutório, e depois a gente tem convidados. Sempre convido algum professor que esteja trabalhando diretamente naquele tema que a gente vai abordar, para que vocês possam ter também diferentes perspectivas. Vou estar sempre aqui com vocês, mas sempre a gente vai convidar outras pessoas para trazerem o seu ponto de vista, ou mestrandos e doutorandos do nosso grupo, ou professores convidados, ou pessoas que já participaram do nosso grupo. Então, para que vocês tenham diferentes perspectivas e também de pessoas que estejam trabalhando mais diretamente com o tema. Hoje, então, é uma aula introdutória, a gente vai falar sobre Mindfulness e promoção da saúde em geral. Já vou compartilhar aqui um material com vocês. E eu vou primeiro fazer uma apresentação e depois a gente vai abrir para uma discussão. Perguntas, e também temas que vocês queiram trazer, dúvidas em geral.
Mas se vocês forem tendo alguma dúvida durante a minha apresentação, já quiserem colocar no chat, podem colocar, tá bom? Então, se quiserem já ir colocando algum tema no chat, fiquem à vontade. Mas depois, ao final, a gente abre um espaço para as perguntas, para a gente fazer uma troca. O horário máximo que a gente vai é até 12h30. Hoje, provavelmente, a gente vai terminar antes, né, porque é mais uma introdução geral. Mas, em geral, reservem o tempo, né, o horário das 10h30 às 12h30. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Conseguem ver minha tela? Deem um joinha aí para eu saber que vocês estão vendo. Legal. Então, tem aqui os nossos contatos também. Quem quiser depois entrar em contato com o nosso grupo, é contato@mindfulnessbrasil.com. E a gente tem um site alocado dentro do sistema da Unifesp, dos domínios da Unifesp, que é o mindfulness.unifesp.br. Lá vocês vão ter também informações sobre mindfulness, sobre as nossas atividades, e também podem acessar, e qualquer dúvida é só nos escrever. Aqui só um panorama, né, geral de como vão ser os temas. Então, hoje é Mindfulness e Promoção da Saúde. Em abril, a gente vai falar sobre Mindfulness para Ansiedade e Depressão. A professora Karen vai falar sobre isso. Mecanismos de ação, vamos nos aprofundar os mecanismos de ação de Mindfulness, a professora Vânia, da Psicobiologia. Em maio, a gente vai falar sobre Mindfulness para escolas, educadores e estudantes. O professor Alex Terzi vai falar sobre esse tema. Também vamos falar no mesmo dia sobre Mindful Eating, Mindfulness para transtornos alimentares. A professora Érica vai falar sobre o tema. E a gente encerra esse primeiro ciclo desse semestre em junho. Aqui vai ser na segunda semana de junho, com Mindfulness e Dor Crônica, a professora Michele, e Mindfulness e Uso Abusivo de Substâncias, a professora Maíra. E aí vai ter eu vou mandar para quem está matriculado, né, a prova final 1. E aí no segundo semestre, aí já é um outro ciclo, né, para quem é da pós-graduação, é uma outra inscrição, então vocês se inscreveram nesse, terão que se inscrever na parte 2, mas para quem está como ouvinte, né, uma continuidade. Então, em agosto, a gente vai falar sobre Mindfulness para policiais e militares, professor Trombica, Mindfulness para atletas, a professora Marlúcia, Mindfulness para liderança e corporações, o professor Rogério, Mindfulness, isso em setembro, né? Em outubro, Mindfulness e Inovação Tecnológica, professor Gabriel, Mindfulness e Longevidade Saudável, professor Marcelo Mapurunga, e em novembro a gente termina esse ciclo anual com Mindfulness e Compaixão, onde eu vou fazer uma apresentação, e aí tem a prova final 2. Então, prova, né, como eu falei, é só para quem está matriculado na disciplina, e para quem está na pós-graduação, são 2 inscrições. Para o primeiro semestre, quem já está inscrito, depois eu vou abrir novamente para o segundo semestre. E aí, quem está inscrito, como eu falei, tem os créditos. Qualquer dúvida, depois eu vou abrir para vocês, tá bom? Mas voltando ao nosso tema de hoje, então, o tema de Mindfulness na interface, né, com a promoção da saúde, que é inclusive o nome do nosso centro, né, Centro Brasileiro de Mindfulness e Promoção da Saúde, do nosso grupo de pesquisa também, é o nosso interesse principal, nossa linha de pesquisa principal. E vale a pena, então, a gente entender um pouco mais sobre o que seria a promoção da saúde, né, dentro desse contexto. A palavra promoção da saúde, ela é de uso comum, a gente usa muitas vezes, né, promoção de saúde, promoção da saúde. O termo mais padronizado seria promoção da saúde. Existe uma série de conceitos por trás, né, construtos, conceitos por trás desse tema, né, que a gente vai conhecer um pouquinho mais qual é o contexto que a gente usa. Então, no caso do nosso grupo e do nosso interesse em Mindfulness, promoção da saúde, a gente tem como referência ao conceito de promoção da saúde da própria Organização Mundial da Saúde.
Então, a Organização Mundial da Saúde define o que é promoção da saúde, e ela tem uma série de cartas, né, de declarações que vão nesse sentido. A principal declaração que a gente usa como referência é de 1986, que é a Carta de Ottawa ou Ottawa, que é uma carta que foi desenvolvida, né, numa conferência no Canadá, que que trouxe, né, a definição de promoção da saúde. Eu estou vendo que algumas pessoas estão levantando a mão. Vocês estão me ouvindo bem? Tá ok? Ou são perguntas que vocês farão depois? Escrevam no chat aqui só para eu saber. Ah, não está passando os slides, é isso? Não está passando? É isso? Faça um joinha se for isso. Ok. Deixa eu, então, compartilhar de novo aqui. Agora está passando? Foi para frente? Desculpem. Vocês não perderam muita coisa, não. Esse é o primeiro slide que está diferente, tá bom? Deixa eu só passar para trás aqui, só para vocês verem os contatos que eu falei. Então, aqui está contato, mindfulnessbrasil.com. Depois eu vou passar novamente no nosso site. E o que eu falei, né, dos temas que serão abordados. Então, a definição que a gente está usando, essa definição da OMS, então é o processo de capacitação da comunidade ou das pessoas, né, para atuarem na melhoria da sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação nesse processo. Então, um pouco diferente do senso comum, às vezes a gente acha, né, houve promoção da saúde e automaticamente já pensa, né, informações sobre saúde, aulas, né, materiais educativos. Mas no caso, né, dessa proposta, que já é até relativamente antiga, seria a gente desenvolver recursos, né, nas pessoas ou nos coletivos, né, na sociedade, para que a gente tenha mais autonomia sobre a própria saúde. Então, que tipo de recursos internos e externos que tem a ver com a saúde que eu posso desenvolver para eu ter mais autonomia, mais autoeficácia em relação à saúde? Então, esse é o tema que nos interessa, né? Desenvolvermos recursos internos ou externos, né? Termos acesso a esses recursos para que a gente tenha mais controle, mais autonomia, mais independência em relação à própria saúde e tenhamos, né, mais qualidade de vida e mais saúde. Então, é um tema complementar, né, ao próprio sistema de saúde. Logicamente, a gente não vai abrir mão, né, do sistema de saúde, do acesso aos profissionais de saúde, em especial frente a um processo de adoecimento, de doença, mas a promoção da saúde, né, prescreve, né, ou prevê que a gente também capacite as pessoas, né, as comunidades, para que elas tenham mais autonomia em relação à própria saúde. E isso é o tema que nos interessa e a sua convergência com mindfulness. Lembrando que qualidade de vida no campo da saúde não inclui apenas o setor saúde, né, mas todos os setores da sociedade. Então, se compreende que para eu ter mais qualidade de vida e mais saúde, eu tenho que estar, né, com uma série de recursos que vão nesse mesmo sentido. Então, logicamente, uma boa assistência à saúde, um bom plano de saúde, ou público ou privado, mas também que eu tenha acesso a uma boa educação, que meu ambiente seja adequado, acesso, né, a ações de cultura, que eu tenha segurança, que as pessoas se organizem, né, de maneira adequada, logicamente que eu tenha acesso a uma renda adequada, alimentação. Então, são vários fatores que contribuem para que eu tenha mais qualidade de vida e não apenas o acesso a um bom profissional de saúde. E dentro das dimensões, né, conhecidas da saúde, a promoção da saúde propõe que a gente trabalhe as principais. Então, a dimensão física, a dimensão social, a gente cada vez mais tem evidências científicas de que as conexões interpessoais são muito importantes para a nossa saúde. Isso até vai ser objeto de outros seminários,
mas hoje em dia o isolamento, né, a falta de boas conexões sociais é um fator de risco importante para a mortalidade precoce, tanto quanto o tabagismo. Então, vários estudos têm mostrado isso, né? Que o fato de eu não ter boas conexões sociais, conexões de qualidade, não me sentir isolado, não conectado, é ruim para a nossa saúde, assim como é ruim, né, fatores de risco conhecidos como o tabagismo. A saúde emocional, a regulação emocional, a saúde mental, né, que também envolve a parte cognitiva, a saúde espiritual, e aí vai, né, não só a questão da religião e da espiritualidade, mas a conexão com os valores de vida, com o propósito de vida, e também a saúde profissional, lembrando que uma boa parte do nosso tempo, né, a maioria das pessoas passa vinculada ao trabalho, alguma atividade laboral. Então é importante que também a gente tenha cuidado com esse aspecto da saúde. Então a promoção da saúde vai abordar todas essas dimensões, todos esses aspectos da saúde, da qualidade de vida. Do ponto de vista das populações, né, do coletivo, das pessoas, a gente tem como pressuposto que se as pessoas tiverem mais recursos, mais autonomia, mais autoeficácia em relação à saúde, elas vão estar mais no sentido do baixo risco, né? Então, a curva de risco vai para o baixo risco e a gente tem menos chance de desenvolver um processo patológico, uma doença. Então, quanto mais do ponto de vista coletivo da população a gente tem acesso a recursos que nos deem mais autonomia, mais alta eficácia em saúde, menos risco nós teremos e menos chance de termos um transtorno, uma patologia, uma doença que diminua a nossa qualidade de vida. Então, as intervenções de promoção da saúde, em geral, pensam, né, numa abordagem mais populacional. Quanto mais pessoas tiverem acesso a esses recursos, melhor. Voltando lá na Carta de Ottawa, ela preconiza 5 campos de ação, né, para a promoção da saúde, nesse contexto mais amplo da qualidade de vida, da autonomia. O primeiro deles seria elaborar políticas públicas saudáveis, né, que garantam o acesso a todos aqueles pontos, né, educação, saúde, lazer, trabalho adequado, né, então que a gente tenha uma boa qualidade de vida e que isso esteja preconizado também nas políticas públicas. Que a gente crie ambientes favoráveis à saúde, por exemplo, as praças, né, ou aquelas academias ao ar aberto, então, ao ar livre, desculpe, e isso favoreça, né, para que as pessoas consigam ter recursos para que possam atuar sobre a própria saúde. O envolvimento das pessoas, né, do coletivo, da sociedade, nessas políticas e nessas ações, o desenvolvimento de habilidades pessoais, né, recursos que eu possa desenvolver em mim mesmo para que eu possa lidar melhor, né, com esses fatores de risco em relação à saúde, e o próprio sistema de saúde orientado à promoção da saúde, que é o caso do SUS, né? O SUS, ele tem toda né, o SUS, nosso Sistema Único de Saúde, tem como política, né, logicamente que na prática nem sempre as coisas funcionam o máximo adequadamente possível, mas o sistema de saúde ele prevê, né, que haja ações de promoção da saúde, de fortalecimento dessas habilidades, dessas ações todas. No caso de mindfulness, a gente vai focar mais aqui, no desenvolvimento de habilidades pessoais, né, de recursos, depois eu vou tocar nesse tema, né, de ferramentas para que eu possa lidar com os fatores de risco, com os fatores de estresse do dia a dia, então me fortalecer, ter mais autonomia para lidar com esses fatores de risco, né, ter mais autoeficácia em relação a esses fatores de risco. Mas com certeza também, né, tem a questão da conexão social, melhora, né, pode aumentar a nossa conexão social, pode nos fazer mais também conscientes e preocupados em relação aos ambientes, né, ao entorno, e também pode favorecer, né, políticas públicas saudáveis, orientação do sistema de saúde, como eu vou citar depois, que é o caso do Reino Unido. Então, lá existe uma política pública que envolve mindfulness, que está nesse sentido, né, de uma política pública saudável de promoção da saúde. Então, falando mais especificamente de mindfulness, a gente ouve, né, tem muita ligação de mindfulness em relação às práticas integrativas e complementares, então aí com o seu link, né, com a meditação.
Isso, muitas vezes, né, muitas pessoas que se interessam por Mindfulness vêm desse campo, né, do campo das práticas integrativas e complementares, em especial nesse link com a meditação. No Brasil, a gente tem uma política pública, né, em relação às práticas integrativas e complementares, que inclui a meditação. Então, aí também tem um ponto potencial de implementação, né, no nosso sistema de saúde. Mas nas últimas décadas em especial, a gente tem visto mindfulness, ou os treinamentos, né, os programas de treinamento em mindfulness entrando no que a gente chama de mainstream da saúde, né, nos vários campos, nas várias áreas de atuação. Aqui pegando um exemplo médico, então um texto de atualização médico que cita em vários pontos, né, as intervenções baseadas em mindfulness, como uma intervenção como qualquer outra, né, como medicamento, outras formas de psicoterapia, etc., baseado em evidência para tratamento, nesse caso, né, de algumas patologias, em especial os transtornos mentais. Então, a gente acha mindfulness nesse contexto, né, das práticas integrativas e complementares, é um contexto mais antigo, mas tem achado mindfulness também e tem trabalhado mindfulness como uma intervenção baseada em evidência científica, como qualquer outra intervenção, e entrando, né, na área da saúde, mas também na área da educação, das corporações. Então, como uma intervenção baseada em evidência, não necessariamente conectada às práticas integrativas e complementares. Para a gente começar a entender melhor, né, o que é mindfulness, eu gosto muito dessa palavra, treinamento. Existem várias nuances que a gente vai abordar, mas basicamente, quando a gente está falando de mindfulness hoje em dia, a gente está falando de um treinamento da atenção, né? A gente brinca o treinamento do músculo da atenção. Então, um treinamento de um estado da mente de mais atenção, de mais consciência. E para isso a gente vai ver que tem uma série de exercícios e de protocolos. Também tem se falado muito da interface entre mindfulness e gerenciamento do estresse. Então, é verdade, a gente vai ver, né? Então, também tem essa conexão de mindfulness com estresse. E no caso, né, conforme a gente, como eu falei, né, vai tendo mais ferramentas, mais recursos internos, mais autonomia para lidar com os fatores de risco, com o estresse, a gente tem mais qualidade de vida. E aí está um link, né, com a promoção da saúde. Dentro de mindfulness também a gente usa muito a palavra meditação, e aí existem, né, uma série de confusões que a gente pode conversar um pouquinho depois do nosso debate. Mas lembrando que a meditação aqui faz parte do treinamento. Então, a gente usa algumas técnicas meditativas como uma estratégia de treinamento de mindfulness. Depois eu vou desenvolver mais esse tema, né? Então, algumas meditações entram como técnicas de treinamento. Lembrando que a palavra meditação, ela é muito ampla, é mais ou menos parecido com a palavra esporte. Então, a gente tem que falar qual é a modalidade, né, de treinamento. Se eu vou praticar esporte, qual é a modalidade? Mesma coisa a meditação. Existem centenas de técnicas com funções diferentes, né, usos diferentes, aplicações diferentes. Então, no caso de mindfulness, a gente usa algumas dessas técnicas para desenvolver esse maior estado de atenção ou de atenção plena. A meditação, né, como técnica ou dentro do campo da espiritualidade ou das religiões existe há milênios, né? Mas nem toda técnica é científica. O que tem acontecido é que as técnicas têm sido também testadas do ponto de vista científico, da metodologia científica, para ver o grau de evidência que a gente tem sobre essas técnicas, em especial sobre esses protocolos de treinamento, né? E muito no campo da neurociência. Então, no campo do comportamento e da neurociência é onde tem entrado esses protocolos, essas práticas de mindfulness. Então, pensando nos vários aspectos de mindfulness, a gente pode ter um primeiro aspecto que seria o estado mental ou psicológico de mindfulness. Então, para a gente entender o que seria o estado mental ou psicológico de mindfulness, a gente pode fazer, né, comparar com o oposto. O oposto seria o estado de divagação ou desatenção, que é muito comum no nosso dia a dia. A gente sabe pelas pesquisas científicas que aproximadamente metade do tempo a gente tem uma tendência à divagação. Então, nesse nosso período aqui, né, de conversa, aproximadamente 20 minutos, é muito provável que vocês tenham, né, divagado, ou estejam divagando nesse exato momento, né? Então, eu estou aqui
com a intenção de prestar atenção, né, nessa conversa, nessa primeira parte da apresentação, mas muito facilmente a nossa mente vai embora, né? Se envolve com pensamentos, com ideias, coisas que aconteceram hoje, ontem, no passado, coisas que a gente está planejando. Então, é muito fácil, né, que a nossa mente se desvie daquilo que a gente está fazendo naquele exato momento. Então, o estado de mindfulness seria o oposto, seria uma qualidade, né, mental onde eu estou focado, estou consciente, estou conectado, ativamente conectado com aquilo que eu estou fazendo nesse momento. Então, seria eu estar, né, aqui conectado com essa conversa, prestando atenção e percebendo, né, me percebendo nesse momento dessa apresentação. Então, esse estado mental a gente costuma dividir em 3 componentes. O primeiro seria a atenção. Então, para que eu esteja mindful, né, para que eu esteja no estado de atenção plena, logicamente eu tenho que estar atento. Mas ele tem um segundo componente, né, que seria o que a gente chama de atitude. E aí a gente traduz como mente de principiante, curiosidade, abertura, que seria eu estar conectado, né, percebendo aquela situação de maneira mais curiosa, de maneira mais aberta, saindo dos pré-julgamentos, saindo dos filtros cognitivos prévios. Então, em geral, também, além da mente ter essa tendência à divagação, ela tem uma tendência à classificação, à avaliação. Então, mesmo que vocês estejam conectados aqui, né, com essa conversa, ou com a minha apresentação, na sequência, né, a mente começa a avaliar. Tá legal? Tá bom? Tá ruim? Não me interessa, né? Não tem uma certa neutralidade. Então, a gente começa a avaliar a situação, que é perfeitamente normal, né? Isso é comum, mas muitas vezes a gente pré-julga com lentes do passado. Então, eu começo a ter um filtro cognitivo conforme as minhas experiências passadas e não estou realmente conectado de novo com aquilo que está acontecendo nesse momento. Então, o estado mental de mindfulness tem esse componente atitudinal, que é um pouco mais sutil, né, da gente entender. Isso, para quem já praticou, fica um pouco mais claro, né? Mas a gente tem que lembrar que existe também um componente atitudinal no estado mental de mindfulness, que a gente traduz como curiosidade, como mente do principiante, como gentileza, né? Então, estar mais aberto àquela situação, saindo um pouquinho dos pré-julgamentos, das concepções prévias de valor, e vendo realmente qual é a qualidade daquele momento. A partir das pesquisas, né, sobre o terceiro componente seria a intenção. Então, a gente entende que é um estado que a gente acessa intencionalmente. A gente pode escolher estar mais mindful ou trazer a mente de volta, né, para essa qualidade de atenção plena, ou pode simplesmente deixar a mente devagar. Então, é um estado que a gente acessa intencionalmente conforme a gente vai treinando ou retreinando essa capacidade. A partir das pesquisas, a gente foi desenvolvendo também os conceitos, né, sobre mindfulness, como esse que eu tô falando agora, e isso gerou também uma série de questionários para que a gente possa, de escalas, né, para que a gente possa avaliar esse estado de mindfulness mais agudo, mas também a capacidade de usar mindfulness no dia a dia, que seria o traço psicológico de mindfulness. Então, a capacidade de usar esse estado mental no meu dia a dia, ou seja, que eu consiga levar isso para o meu trabalho, para as minhas relações, para as atividades do dia a dia. Então, uma coisa é eu acessar, né, o estado de mindfulness fazendo uma prática de mindfulness. A outra coisa é eu levar para o dia a dia, né, levar esse mesmo estado de consciência para o dia a dia. E aí que é o traço psicológico. Então, as pesquisas nos mostram que aí existe uma influência genética nessa capacidade de levar mindfulness para o dia a dia. Então, até 30% dessa capacidade de estar mais ou menos mindful tem uma influência genética. A boa notícia é que 70% é treinável, ou seja, mesmo, né, que eu tenha menos capacidade do ponto de vista genético de levar mindfulness para o meu dia a dia, por alguma razão, eu tenho 70%, né, de espaço de treinamento. E aí que atuam, né, as técnicas e os treinamentos, para que a gente possa melhorar essa capacidade de levar mindfulness para o dia a dia. Então, as técnicas práticas, como eu falei, né, muitas vezes são derivadas da meditação, de algumas técnicas meditativas que trabalham esses componentes, né, da atenção, da atitude
de maneira intencional, trazendo novamente a nossa consciência para aquilo que a gente está fazendo. Então, algumas técnicas meditativas a gente usa para treinar essa capacidade. Então, conforme eu vou praticando com regularidade, eu vou melhorando essa capacidade. Então, a palavra treinamento é muito importante e a palavra regularidade é muito importante. Então, é muito parecido com a atividade física. Quanto mais eu pratico, mais eu desenvolvo, né, a minha capacidade muscular, a minha capacidade cardiopulmonar, e mais eu consigo levar isso para o meu dia a dia, por exemplo, subir escada. Mesma coisa com mindfulness. Quanto mais eu pratico as técnicas, mais eu desenvolvo essa capacidade de usá-las no dia a dia, de usar esse estado mental no meu dia a dia, e mais eu levo isso para as minhas atividades, como alimentação, como trabalho, né, como lazer. E aí eu consigo estender os efeitos da técnica em si para o meu dia a dia, né? Transferir os efeitos da técnica em si para o meu dia a dia. Esse conceito é muito importante, né? Então, o treinamento de mindfulness, ele só me treina, né, nessa capacidade. Agora, é muito importante que eu leve essa capacidade para o meu dia a dia. Então, a gente diz que o treinamento de mindfulness é 24 horas, né? Então, tem o momento da técnica, que eu paro, entre aspas, para ir à academia, né, como a gente faz com os músculos, e depois eu vou usar essa capacidade que eu desenvolvi, né, essa capacidade mental, essa capacidade de estar mais focado, mais consciente no meu dia a dia. Então, isso é muito importante. E mais recentemente, nos últimos 40 anos, a gente tem desenvolvido, né, tem aparecido os programas de treinamento. Então, de novo, né, a palavra treinamento é muito importante. E esses programas, depois eu vou falar um pouco mais, né, eles estruturam essas práticas. Então, é como se houvesse, como se fosse um curso, né? Mas um curso prático, um curso no sentido de treinamento, para que eu possa aprender essas práticas e possa colocá-las, né, no meu dia a dia, né? O resultado dessas práticas no meu dia a dia, ou seja, as habilidades que eu desenvolvo com essas práticas no meu dia a dia. Esses treinamentos nasceram na área da saúde, como eu vou mostrar, mas hoje em dia estão nas várias áreas que são que é o objeto dos nossos seminários, né? Então, na área da educação, das organizações, então várias aplicações em todos os aspectos, né, da sociedade. Então, aqui o processo, né, o meio para que eu desenvolva essas habilidades são as práticas, as técnicas, né, e esses programas de treinamento, mas com o mesmo objetivo, para que eu possa acessar esse estado mental e desenvolver essa capacidade de usar mindfulness no meu dia a dia. Outra palavrinha que vai aparecer muito em mindfulness é a palavra awareness, é uma palavra em inglês, mindfulness também, né? Mas que traduz melhor o que seria o objetivo de mindfulness, que seria estar mais consciente, perceber melhor o que eu estou fazendo nesse momento, a conexão com os meus pensamentos, com as minhas emoções, perceber, né, melhor as relações. Então, estar mais consciente no dia a dia. Então, muitas vezes vocês vão ler textos em inglês e vão encontrar essa palavra, awareness. Ela traduz melhor, né, qual é a nossa intenção com o treinamento de mindfulness. E a gente vai usar, né, essa capacidade que a gente treina em mindfulness na perspectiva pessoal, por exemplo, percebendo melhor os meus pensamentos, as minhas emoções, os meus impulsos, né, as minhas sensações físicas. Então, eu consigo me perceber melhor, estar consciente melhor de mim mesmo, também das minhas relações, né, nas relações interpessoais e nos meus contextos, né, o contexto familiar, o contexto de trabalho, etc, etc. Então, essa capacidade que a gente adquire com o treinamento regular de mindfulness, a gente vai poder levar para todos esses contextos de vida. E a ideia de mindfulness, de estar mais consciente, mais focado, né, perceber melhor o que está acontecendo comigo nesse momento, ela não é, nova, como eu falei, né? Ela é muito antiga e está presente em várias tradições humanas. A gente muitas vezes localiza mindfulness mais no budismo ou no hinduísmo, nessa conexão, né, com as técnicas meditativas, mas, por exemplo, a gente acha também mindfulness na filosofia grega antiga, nos estoicos, né, um exemplo, com outras palavras, mas com definições muito parecidas, porque é algo que é natural da mente humana, né? Então, é algo que as tradições contemplativas filosóficas trabalharam
no sentido de mais consciência, mais atenção, mais foco, né, mais percepção no nosso dia a dia. Então, falando um pouco mais dos programas de treinamento, mais recentemente, nos últimos 40 anos, a gente localiza na figura do Jon Kabat-Zinn. Então, o Jon Kabat-Zinn, ele hoje em dia ele é um professor aposentado, mas na época que ele criou esses programas de treinamento, ele estava vinculado à Universidade de Massachusetts, na Faculdade de Medicina, e ele começou a criar esses programas de treinamento no final da década de 70, dentro do Hospital Geral de Massachusetts. Então, o Jon Kabat-Zinn é um biólogo, e naquela época ele tinha duas influências, a influência profissional. Ele era um pesquisador, né, além de professor na Universidade de Massachusetts, ele era um pesquisador no MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Ele tinha uma base científica, né, conhecia o método científico, e ao mesmo tempo ele tinha uma prática pessoal contemplativa. Ele era um professor, um professor de yoga, coordenava um centro zen, então tinha uma prática pessoal contemplativa. E o que ele nos conta, né, o que ele resolveu fazer foi juntar as duas coisas, né? Então, como que eu deixo mais acessível às pessoas, né? Isso que eu aprendi do ponto de vista pessoal, né? Os benefícios das práticas contemplativas, trazendo para uma linguagem mais científica, mais acessível, mais universal. Então, essa foi a intenção original, né, do Jon Kabat-Zinn, e para isso ele criou um programa de treinamento, que depois veio a se chamar Mindfulness-Based Stress Reduction, o programa de redução do estresse baseado em Mindfulness. Então, foi o primeiro programa de treinamento mais estruturado sobre Mindfulness. E hoje a gente conhece, né, como intervenções baseadas em Mindfulness ou programas baseados em Mindfulness. Então, ele fez isso no final da década de 70 e começou a trabalhar esse programa dentro do hospital. Ele entendia também, né, que se ele tivesse sucesso, né, com a aplicação, com os efeitos desse programa de treinamento no ambiente da saúde, bastante consolidado, né, que é o ambiente hospitalar, isso teria mais chance de ser divulgado, né, de se expandir para a sociedade como um todo, e é o que a gente observou, né, ao longo do tempo. Então, o primeiro tipo de participante que ele começou a trabalhar nos programas foi pessoas com dores crônicas e também com nível aumentado de ansiedade. Então, ele começou a fazer isso no final da década de 70. E com os resultados, né, positivos, isso começou a se espalhar, né, primeiro dentro lá do próprio hospital, gerou interesse das pessoas, começou a gerar interesse também científico, depois eu vou mostrar um pouco mais sobre isso, mas basicamente também gerou interesse de outros profissionais. Então, ele começou a formar outros profissionais para que pudessem aplicar o programa. Isso foi se disseminando pelos Estados Unidos, depois para a Europa e para o mundo inteiro. E a partir da experiência do Jon Kabat-Zinn, outros programas, né, outros programas de treinamento foram sendo criados, sempre com essa ideia de trazer, né, os benefícios das práticas contemplativas aplicado à vida, né, aplicado à qualidade de vida como um todo, dentro de uma linguagem científica, de uma linguagem mais universal. Então, não se fala, né, dentro dos programas baseados em mindfulness, né, laicos, científicos, sobre espiritualidade, sobre religião. Não que eu não possa praticar mindfulness no campo da espiritualidade ou da religião, mas é no sentido de ter uma linguagem mais universal, acessível a qualquer pessoa, independente da sua crença, né, mas para que as pessoas, quanto mais pessoas possam ter acesso a essas técnicas. Como eu falei, vários outros grupos, né, foram se dedicando ao tema e foram surgindo outros protocolos. Um outro protocolo bastante conhecido é o MBCT, o Mindfulness Based Cognitive Therapy, que seria a terapia cognitiva baseada em Mindfulness, que foi influenciado, né, pelo MBSR, pelo programa do Jon Kabat-Zinn, mas derivado para um público específico, inicialmente pessoas com vulnerabilidade à depressão. Então, outro exemplo de programa de treinamento, né, bastante conhecido, bastante pesquisado, que foi criado inicialmente por 3 pesquisadores, 3 psicólogos, o John Tisdale, que é de Cambridge, o Zindel Siegel, que é da Universidade de Toronto, no Canadá, e o Mark Williams, inicialmente em Bangor, no país de Gales, depois ele se aposenta pela Universidade de Oxford, onde existe um centro de treinamento específico no MBCT. Então, 3 psicólogos clínicos, né, pesquisadores,
adaptam o programa do Jon Kabat-Zinn para um público específico, que seria pacientes com vulnerabilidade à depressão. Então, um exemplo de como isso foi se esparramando pelo mundo, né, a partir da criação de outros programas ou do uso do próprio programa do Jon Kabat-Zinn. Então, hoje em dia, a gente tem vários desses programas, né, de treinamento. Aqui só alguns exemplos, né, o programa original do Jon Kabat-Zinn, o MBCT, um programa que a gente tem, inclusive, um centro dedicado a ele na Unifesp, que é para pessoas que tenham dependência química, em especial na fase de manutenção do tratamento, ou né, um traço de impulsividade, que seria o Mindfulness-Based Relapse Prevention. Um exemplo de programa para melhora de relacionamento entre casais. E também a gente depois teve a influência de Mindfulness nas próprias psicoterapias, que a gente chama de psicoterapias de terceira geração. Pegando aqui 2 exemplos, né? A terapia dialética comportamental, ou comportamental dialética, que é da Marsha Linehan. Ela é uma terapia, né? Uma psicoterapia voltada a pessoas com transtorno borderline ou com risco aumentado de suicídio, e tem vários componentes, é uma terapia longa, né? Pelo menos 1 ano, um processo psicoterápico longo, mas que um dos componentes é mindfulness. Então, um dos componentes é mindfulness. Assim como a terapia de aceitação e compromisso, usada para várias patologias, em especial o transtorno de ansiedade generalizado, também tem vários componentes, um deles é mindfulness. Então, mindfulness, além dos programas de treinamento específicos, foi também gerando interesse no campo das psicoterapias, e hoje em dia várias psicoterapias, que a gente chama de terceira geração, acabam usando mindfulness também como um dos componentes, como uma das estratégias psicoterápicas. A gente também, né, além dos programas de mindfulness, baseados em mindfulness, foram criados para vários tipos de pacientes ou de participantes, como Mindful Eating, também houve uma expansão, né, para outras áreas que não só a saúde. Então, a gente tem programas voltados para a educação, programas voltados para as corporações, para as empresas. Então, a partir da experiência, em especial do Jon Kabat-Zinn, vários outros programas foram sendo criados, mas sempre a base é a mesma, né? Um treinamento a partir de práticas de mindfulness, né? De técnicas de mindfulness. E, de novo, né, a questão da regularidade. Assim como a atividade física, a ideia de treinamento é que seja regular para que a gente possa ter os benefícios. Aqui apenas alguns exemplos, né? Existem programas adaptados à educação, tanto para professores, educadores, como para estudantes, crianças, adolescentes. A gente vai ter um seminário só sobre isso. E também a adaptação para o ambiente empresarial, para as companhias, né, para o mundo corporativo. Também a gente vai ter um seminário só para falar sobre esses programas. E outras aplicações, né, como na área do esporte, também falaremos especificamente sobre isso, mas a partir da experiência do Jon Kabat-Zinn. Então, isso foi se expandindo para outras áreas que não só a área da saúde. Nós temos dentro do nosso grupo de pesquisa um protocolo também, né, que foi adaptado a partir do protocolo do Jon Kabat-Zinn, e a nossa ênfase é nesses aspectos da promoção da saúde, em especial aqueles que eu comentei, de gerar mais autonomia, mais autoeficácia em saúde. A gente parte do programa do Jon Kabat-Zinn, de alguns outros programas, como a própria MBCT e o programa do Instituto Breathworks, e adaptamos, né, culturalmente ao Brasil, em especial a um desenho, né, que seja mais fácil de implementar em políticas públicas, em organizações. Então, a gente criou o que a gente chama de Mindfulness-Based Health Promotion, que aborda, né, também as várias dimensões da saúde. Mas, basicamente, né, todos esses programas foram inspirados pelo programa original do Jon Kabat-Zinn, inclusive o nosso, e o que é mais importante é a regularidade da prática de mindfulness. Então, como mindfulness funciona? Como eu falei, né, se vocês forem tendo perguntas, vão colocando aí no chat, depois eu vou abrir um espaço para a gente fazer um debate. Espero também que não estejam dormindo, então dê uma mexida no corpo, né, para que a gente volte a atenção aqui. Então, eu vou comentar, né, aqui uma visão geral dos mecanismos. Também a gente vai ter um seminário só sobre eles, mas é muito importante que a gente conheça os mecanismos, né, ou como mindfulness funciona,
porque também esses mecanismos são as habilidades, né, transversais, universais, que a gente vai desenvolver por meio da prática de mindfulness. Aqui tem um link com a promoção da saúde, né? Então, esse tipo de habilidade, né, o que está acontecendo no nosso corpo e na nossa mente, que explicam os efeitos, né, de mindfulness, que são aquilo, que são essas habilidades que a gente vai desenvolver e vai poder usar em várias áreas da vida, não só para prevenção de doenças, né, na medicina preventiva, mas também nas nossas relações, nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente familiar, do dia a dia. Então, são essas habilidades, são esses mecanismos que vão fazer com que a gente tenha mais autonomia, mais recursos internos para lidarmos com os fatores de risco, com os fatores de estresse do dia a dia. Então, um mecanismo básico que a gente tem nas práticas de mindfulness é a autorregulação da atenção. Isso tem a ver, né, com o próprio exercício, com a própria técnica em si. Então, quem já fez conhece bem, né? Quem não fez depois vai poder testar, até depois lá no nosso site, que eu deixei o link, depois vou deixar para vocês, tem um link para o Spotify, a gente tem uma playlist, um podcast ali no Spotify com exercícios de mindfulness, que quem não experimentou poderá experimentar, mas a base, né, a base científica dessas técnicas o que está por trás seria a autorregulação da atenção, né, um mecanismo básico que a gente pratica por meio dos exercícios de mindfulness. Como é que isso funciona? Em geral, a gente tem um foco, né, no corpo, um ponto de apoio no corpo para nossa atenção, pegando o exemplo aqui da respiração. Então, a gente tem a intenção, né, de focar na respiração, acompanhar a respiração, e naturalmente, como eu falei, né, a mente tem uma tendência à divagação. Então, eu começo a observar a respiração, por exemplo, os movimentos da respiração, daí algum tempinho, alguns segundos, a mente vai devagar. Então, ela vai para pensamentos, vai para histórias mentais. O que acontece aqui no treinamento é que a partir desse ponto de apoio, né, esse ponto de referência da respiração, que a gente chama de âncora, né, muitas vezes, tecnicamente, então a partir da ancoragem, da âncora da respiração, a gente vai poder perceber em algum momento que a mente divagou, então percebemos em algum momento que a mente divagou, e podemos intencionalmente redirecionar a nossa atenção para a respiração. Então, isso vai acontecer ao longo dos exercícios. Eu vou ter a intenção de focar em alguma parte do corpo, a respiração, a mente naturalmente vai devagar, e ao contrário do que acontece no dia a dia, né, a gente vai perceber que a mente divagou. Então, o mais habitual é que a gente vai embora com a mente divagando, fique lá bastante tempo. Mas aqui não. Como a gente tem o ponto de referência, né, no corpo, da respiração, por exemplo, em algum momento a gente vai poder perceber que a mente divagou e voltar a nossa atenção para a respiração. E esse processo vai se repetindo ao longo do tempo, que a gente chama de autorregulação da atenção. Então, aqui, só para lembrar da âncora, né? Que a âncora, ela não deixa o barco à deriva, né? Aqui, a âncora do corpo não deixa a mente à deriva. Então, isso vai ter uma série de implicações do ponto de vista cognitivo e emocional, e um dos mecanismos principais, né, que a gente desenvolve com a prática regular de mindfulness, é o que a gente chama de desfusão cognitiva. O que seria a fusão cognitiva? Em geral, naquilo que eu falei, a gente tem um pensamento, tem uma cadeia de pensamentos, a gente se gruda naquilo, né? Se envolve, se funde com esses pensamentos, entra naquela divagação mental, e muitas vezes dá um valor intrínseco, né? Um valor concreto aos pensamentos, mesmo que eles não reflitam a realidade, né? Então, a gente realmente se gruda nos pensamentos, em especial nessas divagações, e acredita muito nos pensamentos, no que a gente está pensando naquele momento. Então, conforme a gente vai fazendo esse processo de autorregulação da atenção, né, poder perceber as divagações, não se grudar nessas divagações e voltar para a respiração, a gente vai desenvolvendo essa habilidade de não se fundir com os pensamentos ou com, né, essas histórias mentais. Isso a gente chama de desfusão, né, desfusão cognitiva. Isso nos dá o que a gente chama de visão em perspectiva, né? Ou metacognição. Então, eu posso olhar pensamentos, como eventos da mente, e não como algo que tem um valor intrínseco, né? A gente usa essa frase, pensamentos não são fatos, são apenas pensamentos.
Então, a gente consegue se desfundir desses processos mentais e consegue olhar em perspectiva. Então, essa é uma habilidade muito interessante e fundamental, né? As pesquisas mostram que ela é fundamental para os efeitos de mindfulness. Vocês vão achar também, né, com outros termos semelhantes, com conceitos semelhantes, e que a gente costuma medir realmente no ponto de vista das pesquisas é o decentering, né, ou o descentramento. Então, esse decentering, essa desfusão, é muito útil no nosso dia a dia. Primeiro, né, como de maneira instrumental, eu estou fazendo alguma coisa, né? Então, por exemplo, vendo aqui a apresentação, eu percebo que a mente se foi em algum momento e trago ela de volta, né? Aqui para a apresentação e me reconecto. Agora, isso também tem uma série de implicações para as pessoas que têm vulnerabilidades a transtornos mentais, como a ansiedade e a depressão, né? Então, pegando o exemplo da ansiedade, uma pessoa, em geral, né, é bastante comum que ela divague em pensamentos de preocupação, em pensamentos de antecipação. Então, quando eu consigo criar a habilidade de perceber esses pensamentos, não me grudar neles, né, muitas vezes eu previno a intensidade, né, desses pensamentos de preocupação, de antecipação, etc., e tenho menos sintomas, né, de ansiedade. Então, isso me ajuda nos transtornos de ansiedade. Para a depressão, a mesma coisa. Então, as pessoas com vulnerabilidade à depressão têm uma tendência a pensamentos negativos, automáticos, né, ou autodepreciativos. Então, eu vou poder, se eu tenho uma vulnerabilidade à depressão, eu vou poder perceber melhor esses pensamentos negativos automáticos e não vou dar um valor intrínseco a eles, né, podendo me desfundir. Então, isso me cria habilidades, né, para o dia a dia, mas também em especial para as pessoas que têm essas vulnerabilidades. Por isso que Mindfulness está muito vinculado, né, como tratamento complementar, até de primeira escolha, a essas condições. E o mecanismo é esse, é o decentering, é o mesmo mecanismo, né? Então, isso é uma habilidade que a gente desenvolve, uma habilidade pessoal, por meio da prática de Mindfulness, que vale para a minha vida como um todo, mas vale também se eu tenho alguma vulnerabilidade para esses transtornos. Então, aí também entra, né, como eu falei, no campo da promoção da saúde, né? Então, uma habilidade pessoal que me faz lidar melhor, né, com o estresse do dia a dia e também com essas vulnerabilidades a transtornos mentais. Então, é isso que a gente chama, né, dentro do, pegando o conceito da promoção da saúde, de desenvolvimento de habilidades pessoais, né, ou de recursos pessoais, de ferramentas que me ajudam a lidar melhor com o dia a dia e melhoram a minha qualidade de vida, independente que eu tenha uma doença, uma enfermidade ou não. Então, esses mecanismos, né, têm a ver também com adaptações cerebrais, né, ou neurobiológicas. Então, a gente também observa, né, esses mecanismos do ponto de vista neurobiológico, várias pesquisas nos mostram isso, né, a capacidade de perceber quando a mente se distrai, e isso no ponto de vista cerebral ativa áreas cerebrais, né, ou conexões cerebrais específicas, como Default Mode Network, então um outro nominho de que depois a gente vai voltar nele. Mas, basicamente, a gente, com o treinamento de Mindfulness, começa a perceber, né, essas divagações mentais, e conforme a gente vai percebendo e voltando ali para a âncora, para a respiração, com regularidade, outras áreas cerebrais vão se desenvolvendo, né? E isso vai criando novos circuitos cerebrais, novas circuitarias, e isso tem um efeito, né, mais sustentável ao longo do tempo. Aquilo que eu falei, né? Conforme eu vou treinando com regularidade, eu passo por adaptações, né? Do ponto de vista corporal, mental, né, neurobiológico, tudo conectado. E depois essas adaptações, né, positivas me permitem levar a mindfulness de maneira mais efetiva para o dia a dia. O que a gente sabe hoje em dia, né, do ponto de vista neurocientífico, neurobiológico, que algumas áreas cerebrais são mais ativadas ou até mudam de estrutura, né, tem mais conexões com a prática regular. De novo, regular, né? Não adianta eu praticar um dia, né, uma vez, eu vou ter que fazer isso ao longo do tempo. E aí os treinamentos, né, são muito importantes para a gente disparar esse processo, aqueles treinamentos desenvolvidos pelo Jon Kabat-Zinn. Mas conforme a gente vai treinando com regularidade, né, ao longo do tempo a gente vai desenvolvendo essas habilidades, não só psicológicas, mas também do ponto de vista de adaptação neurobiológica. Então, córtex pré-frontal, relacionado à linguagem, relacionado à tomada de decisões, né, a autopercepção, a autonomia, né, em relação aos processos cognitivos, executivos, o hipocampo, relacionado à aprendizagem, à memória, à atenção,
A ínsula é uma área em especial que se desenvolve bastante com a prática regular de mindfulness, ela está relacionada à interocepção, percepção, né, das sensações internas, e isso inclui as próprias emoções. Então, outro mecanismo bastante importante, né, do ponto de vista neuroemocional, é a regulação emocional. Isso vem, muitas vezes, de uma melhor consciência corporal e acaba, né, a partir da prática regular, desenvolvendo áreas cerebrais relacionadas a isso, como a ínsula. E, então, aí está um outro mecanismo básico da prática regular de mindfulness. E também a amígdala, né, a amígdala aqui do cérebro, né, não da garganta, que é uma parte do cérebro relacionado à reação de luta e fuga, ou quando a gente se sente ameaçado, né, uma parte da amígdala, em especial a porção direita, e ela está muito sensibilizada a quem se expõe muito aos fatores de estresse. Então, ela aumenta de tamanho conforme a gente se expõe mais a fatores de estresse. E no caso de mindfulness, ela se dessensibiliza com a prática regular de mindfulness. Isso quer dizer, do ponto de vista prático, que a gente está menos reativo, menos impulsivo às ameaças, né, externas e internas, como pensamentos de preocupação. Então, a amígdala se dessensibiliza com a prática regular de mindfulness. Então, para mostrar que esses mecanismos também acontecem do ponto de vista neurobiológico, como eu falei, a gente vai desenvolver mais isso em outros seminários. Aqui um exemplo de um estudo que olhou para isso, aqui com crianças, né, mostrando que também acontece com crianças. Nesse protocolo, as crianças eram expostas a figuras, né, que davam medo, e um grupo passou pelo treinamento de mindfulness e outro não. E o grupo que passou pelo treinamento de mindfulness, como eu disse, ativou menos a amígdala, né, aquela reação de luta e fuga, e ativou mais as conexões da amígdala com o córtex pré-frontal, mostrando que com a prática regular de mindfulness frente a uma ameaça, né, no caso aqui do protocolo eram né, fotos que amedrontavam as crianças, né, elas reagem menos e também têm mais conexão com a parte de autopercepção, então estavam mais conscientes, se percebendo melhor naquela situação. Então, isso gera uma resposta diferente. Aqui um estudo do nosso grupo, em parceria com os nossos colaboradores da Espanha, mostrando, né, que o controle atencional que a gente desenvolve essa autogestão da atenção por meio da prática de mindfulness, ela leva uma maior consciência corporal, então a gente está mais consciente, né, além de trabalhar melhor a atenção, né, também como a âncora em especial é o corpo, a gente está mais consciente do próprio corpo e consegue fazer dois estilos de regulação emocional. Primeiro, se expor ao desconforto, né, uma emoção difícil, por exemplo, e depois ter, né, uma capacidade cognitiva de reinterpretar o processo. Então, por exemplo, se eu sinto raiva, eu posso olhar em perspectiva, ao invés de reagir impulsivamente, perceber por que estou sentindo raiva, tomar decisões mais conscientes. Isso acaba alterando o meu comportamento, a minha resposta. Então, a base disso vem dessa autorregulação da atenção ou do controle atencional. E isso tudo, né, a prática regular acaba afetando, né, positivamente aquela capacidade, que eu comentei, né, a capacidade de levar mindfulness para o dia a dia. Então, aqui eu queria dar ênfase de novo, né? Então, uma coisa é o exercício de mindfulness, que eu vou aprender, né, desenvolver essas capacidades, essas habilidades, e a outra coisa é levar para o dia a dia. Então, o que a gente leva para o dia a dia são essas habilidades. Então, no meu dia a dia, se eu treinei, né, ali com uma prática de mindfulness, essa habilidade de descentramento, de desfusão ou de regulação emocional, eu vou poder levar essa habilidade para o meu dia a dia, né? Isso que são as habilidades que a gente desenvolve por meio de mindfulness. Então, não é eu praticar o exercício no meu dia a dia. Isso é para eu treinar. Mas eu levar o que eu adquiri por meio da prática do exercício para o meu dia a dia. Então, estar mais focado, mas também me descentrar dos meus pensamentos, das minhas emoções, regular melhor as minhas emoções, é daí que vão vir os benefícios. Então, a prática, o exercício, a técnica me ajuda a treinar, assim como quando eu vou à academia. Mas o que eu vou usar no meu dia a dia é o resultado desse treinamento. Essa é uma ideia muito importante que gera muita confusão. Então, as técnicas, né, algumas técnicas meditativas são o treinamento. Agora, os benefícios virão de eu levar as habilidades que eu desenvolvi por meio da técnica para o meu dia a dia. Depois a gente pode discutir mais isso.
Então, por meio da prática regular de mindfulness, a gente vai criando essa habilidade de meta-atenção, meta-cognitiva, observar a mim mesmo, observar os meus pensamentos, as minhas emoções, e aí, daí que vem os benefícios, né, os efeitos positivos de mindfulness. Então, é um pouco diferente, né, das nossas ideias pré-concebidas em relação à prática de mindfulness, em especial esse link de mindfulness com a meditação, né? Então, os mecanismos principais de mindfulness não são relaxamento, né? E nem ter menos pensamentos. São duas ideias bastante comuns, né? Ideias pré-concebidas, mas que não são os mecanismos principais de mindfulness. Então, o principal mecanismo de mindfulness, ou os mecanismos principais relacionados à prática regular de mindfulness é o decentering, a capacidade de observar a si mesmo, os próprios pensamentos, as próprias emoções, e a regulação emocional, né? O poder perceber melhor as minhas emoções e ter um comportamento diferente, menos impulsivo, menos reativo, em especial as emoções negativas. Então, aqui um outro ponto de confusão, que depois a gente pode discutir se vocês quiserem. Aqui só uma brincadeira, né, para lembrar disso. Meu nome é João, os meditadores anônimos, né? Meu nome é João e faz mais de 36 dias que eu não tenho nenhum pensamento. Então, não é esse, né? Não é esse o objetivo. O objetivo realmente é desenvolver essas habilidades de descentramento, de regulação emocional, né, e várias outras derivadas, né, dessas habilidades que se refletem no nosso corpo, na nossa mente, e o uso dessas habilidades que vai gerar os efeitos positivos no nosso dia a dia. Então, para a gente ir encerrando, né? Vocês já devem estar dormindo por aí, podem dar mais uma ajustada no corpo. Daqui a pouco eu abro para as perguntas de vocês. Como eu falei, vocês podem ir colocando aí no chat, né? Fazendo um overview também das pesquisas. Acho que esse gráfico muitos de vocês já viram, né? Que é o gráfico da evolução das pesquisas de mindfulness, sobre mindfulness, em especial sobre os treinamentos baseados em mindfulness, né? Aqueles protocolos. Então, a gente lembra que o Jon Kabat-Zinn criou, né, o primeiro protocolo aqui no final da década de 70 e disseminou muito, né, o protocolo pelos Estados Unidos e pelo mundo, né, treinando outras pessoas, né, falando dos benefícios, mas as pesquisas mesmo não evoluíram muito ali nos primeiros 20 anos. Então, a gente começou a ter um boom maior, né, um aparecimento maior de pesquisas a partir dos anos 2000, em especial a partir de 2006. É um crescimento exponencial. A gente tem como hipótese que isso aconteceu pela criação do MBCT. Então, aquele outro programa, né, que eu comentei, o MBCT, ele é criado aqui no final da década de 90, e ele é criado já no ambiente acadêmico de pesquisa, e a partir daí começou-se a produzir mais pesquisas sobre o protocolo e puxou a pesquisa também sobre os outros protocolos, criação também de novos protocolos, e em especial a partir dos anos 2000, então, teve um crescimento exponencial das pesquisas, dos estudos sobre mindfulness. Uma revisão recente, né, mapeou 16.500 aproximadamente estudos sobre os treinamentos de mindfulness, né, sobre essas intervenções baseadas em mindfulness. Então, um crescimento exponencial desde 2006. 47, quase metade das publicações no campo da psicologia, aproximadamente 20% no campo da psiquiatria, e ainda a grande maioria das publicações em países, entre aspas, ocidentais, né, em especial Estados Unidos, Europa, na Europa, em especial Reino Unido, né, os países nórdicos. Então, ainda aí muito mais pesquisas, né, sobre populações anglo-saxãs. Então, a gente tem menos pesquisas, né, sobre populações latino-americanas, por exemplo. Nos últimos anos tem crescido a representação dos países asiáticos, né, mas ainda a grande maioria os países, a gente pode localizar Estados Unidos, Inglaterra, norte da Europa, e ainda pouquíssima coisa, né, na América Latina e no Brasil. Então, uma das missões, né, do nosso grupo e de outros grupos no Brasil é aumentar a produção científica para a nossa população, porque há, né, logicamente, adaptações culturais, né, de contexto que a gente tem que endereçar nessas pesquisas. As palavras-chave mais frequentes foram depressão, estresse e ansiedade. Então, a maioria das pesquisas tem rodado aí, né, depressão, estresse e ansiedade. Inicialmente, né, nos primeiros anos, em especial até 2015, houve aí uma tendência a temas a vincular, né, mindfulness e trazer
temas do campo da espiritualidade, mais frequentemente. Então, ainda uma interface entre mindfulness e espiritualidade. Mas a tendência mais recente é que tem um aumento muito grande, né, nas pesquisas sobre os mecanismos, como a gente estava conversando, moderadores, né, fatores que podem moderar os efeitos, como idade, país, né, gênero, sexo, etc., que pode explicar diferenças nos efeitos, né? Também se tem dado ênfase nos efeitos de longo prazo. Inicialmente, as pesquisas eram muito antes, depois, né, que acontece antes e depois de um treinamento. Em geral, os treinamentos são de 8 semanas, né, 8 sessões. E agora não, tem pesquisas aparecendo, né? O que que acontece se eu treino, né, durante esse período, começo a treinar nesse período de 8 sessões, o que acontece depois de 2 anos, o que acontece depois de 6 anos? Então, as pesquisas têm ido para aí também. Muitas pesquisas, né, no campo da neurociência, não só a neuroimagem, mas na questão da ciência comportamental, e tem aumentado, né, nos últimos anos a evidência sobre as intervenções online. Logicamente, na pandemia isso, né, subiu bastante, mas mesmo antes da pandemia, já testando, né, se as intervenções online, ao vivo ou gravadas, também têm efeito em relação aos benefícios de mindfulness. Então, é isso que a gente tem observado nos últimos anos. Apesar de ter tido um boom, né, a partir dos anos 2000, a gente tem alguns estudos ali no comecinho. Esse é um estudo bastante interessante do próprio Jon Kabat-Zinn, onde ele fala dos efeitos iniciais do programa que ele desenvolveu para pacientes com dor crônica. E do ponto de vista metodológico, é um estudo piloto, preliminar, mas do ponto de vista histórico é bem interessante. Depois, quem ainda não leu, sugiro que leiam, né? O primeiro estudo ali de 82, do Jon Kabat-Zinn. Vocês acham no Google, né? Mas ele traz como é que foi o racional, né? Como que ele pensou o programa e como é que era o programa inicialmente, né, de treinamento em mindfulness que ele desenvolveu. Então, quais eram os elementos, o que ele pensou, quais seriam as hipóteses, né? Como que ele agiria, os mecanismos de ação. Então, está tudo nesse pequeno artigo, né, de 82, e muitas das hipóteses que ele fez, né, que ele desenvolveu inicialmente sobre os efeitos do programa, depois se comprovaram em estudos recentes, né? Então, é um artigo, né, muito interessante do ponto de vista histórico. Hoje em dia, como vocês viram, né, a gente tem aí milhares de estudos sobre mindfulness, muitas meta-análises. As meta-análises, para a gente lembrar, elas fazem uma síntese, né, do conhecimento, pegando estudos semelhantes e, né, refazendo a análise para que a gente tenha resultados mais potentes. Então, o padrão ouro, em termos de evidência científica, são as meta-análises. E a gente já tem, né, muitas meta-análises, como eu falei, e esse aqui é um exemplo de uma meta-análise de meta-análises. Então, um overview, né? Então, como há muitas meta-análises, eu posso juntar e também fazer uma síntese dessas várias meta-análises em alguns campos. Aqui é o campo da saúde, onde tem mais estudos, né, atualmente. E eu pego o exemplo dessa meta-análise porque outros estudos mais recentes, essa de 2015, apenas confirmaram, né, esses resultados. Então, o que a gente tem, né, a partir desses resultados é mindfulness, os treinamentos de mindfulness, né, os treinamentos estruturados de mindfulness, como uma opção terapêutica, aí no caso da área da saúde, né, em especial para algumas condições. Sintomas e transtornos de depressão, é um impacto muito importante, né, de mindfulness, em especial na fase de manutenção do tratamento. Então, a pessoa com sintomas ou com transtorno de depressão passa por um tratamento inicial, que pode ser farmacológico ou não. Depois, quando os sintomas, né, estão mais no nível leve ou moderado, ela faz um treinamento em mindfulness e adquire as habilidades para que ela não tenha novos quadros agudos e intensos de depressão. Então, essa é a melhor indicação que a gente tem na área de depressão. Mesma coisa para ansiedade, né, mesma coisa. Então, pessoas com sintomas ou transtornos estabelecidos de ansiedade se beneficiam da prática de mindfulness, em especial nessa fase de manutenção, onde os sintomas estão menos intensos, né? Estresse em geral, qualquer condição clínica relacionada a estresse, por exemplo, as doenças cardiovasculares, pessoas, né, que praticam mindfulness lidam melhor com estresse e têm menos risco cardiovascular, por exemplo. Melhora da qualidade de vida em qualquer condição, né, independente de se eu tenho uma doença crônica ou não, então melhora a qualidade de vida.
melhora da funcionalidade física, né? Ou da interferência, por exemplo, da dor no dia a dia. Isso vale para pacientes com dor crônica, ou com dor crônica secundária, alguma condição, como, por exemplo, pacientes com câncer, né? Ou em tratamento para o câncer. Então, melhora também a qualidade de vida em relação ao treinamento de mindfulness. Aqui é um estudo nosso, vendo mesmo os critérios, mas aqui para pacientes da atenção primária à saúde, são pacientes, né, da comunidade como um todo. Em geral, tem várias patologias ou patologias menos intensas, do ponto de vista sintomatológico, e a gente observou que melhora, independente da patologia da doença, melhora as condições de saúde mental e melhora a qualidade de vida. Então, mindfulness como opção terapêutica. Por quê? Porque os estudos mostraram que os efeitos, né, esses efeitos positivos que eu apresentei, são muito semelhantes a outras intervenções farmacológicas, medicamentos, ou intervenções psicoterápicas, ou qualquer intervenção, né, que seja padrão, né, naquela condição. Mindfulness tem efeitos semelhantes, nem pior nem melhor, então eu posso optar na área da saúde, né, por conversando, né, com o paciente, com a pessoa, se ele prefere tomar medicamentos, se ele prefere fazer mindfulness, se ele prefere fazer uma psicoterapia, então eles são equivalentes. É isso, por exemplo, que aquele texto médico propõe, né, que eu citei lá no comecinho. Então, a gente tem como opção, né, de tratamento mindfulness nessas condições. Ansiedade, depressão, dor crônica e também nos transtornos de substâncias, né? Eu não mostrei aqui, mas também a dependência, né, de álcool e outras drogas, em especial na fase de manutenção de tratamento também. A pessoa passou pelo tratamento e a gente aplica a mindfulness para prevenir recaídas, né? Por exemplo, a pessoa que é dependente de nicotina, passa pelo tratamento padrão, depois ela faz mindfulness, ela tem menos chance de voltar a fumar. Aqui só um exemplo de um estudo clássico, para quem está interessado em pesquisa, esse é um dos melhores estudos sobre mindfulness, feito pelo grupo do William Kuyken, que é o nosso colaborador, né? A gente colabora com ele, ele é o coordenador atual do Centro de Mindfulness da Universidade de Oxford. Ele é um professor catedrático lá, tem uma cátedra só sobre mindfulness na Universidade de Oxford, e ele que está atualmente nessa cátedra. Ele desenvolveu liderou esse estudo, e ele foi publicado no Lancet, que é uma revista, né, muito importante do ponto de vista científico, de alto impacto, onde ele comparou um programa de treinamento em mindfulness, no caso o MBCT, né, que nasceu em especial para vulnerabilidade para depressão, com a manutenção de antidepressivo, aqui em pessoas, né, que tiveram 3 ou mais episódios prévios de depressão. Então, a pessoa, quanto mais episódios de depressão ela tem, mais ela é vulnerável a novos quadros. Em geral, mesmo que a pessoa esteja fora desse episódio, a gente, como padrão, né, prescreve a manutenção do antidepressivo. Então, mesmo fora do quadro agudo de depressão, a pessoa continua tomando o antidepressivo para prevenir novos quadros. Então, esse tipo de paciente foi randomizado. Uma parte manteve o antidepressivo e outra foi para um treinamento de mindfulness, desse protocolo, o MBCT, e pôde tirar o antidepressivo, né? Então, o que eles observaram nesse estudo? Que as pessoas que mantiveram o antidepressivo, né, e as pessoas que fizeram mindfulness, elas tiveram o mesmo número de recaída. Preveniu a recaída, ou preveniu novos episódios de depressão em 50%. Então, o fato de ter feito mindfulness foi equivalente a manter o antidepressivo. Essa que é a conclusão dessa pesquisa. O que é interessante é que o segmento, né, foi de 2 anos. Então, os pacientes que foram sorteados para mindfulness fizeram o curso de 8 semanas e puderam tirar, né, a medicação e foram seguidos por 2 anos e os efeitos se mantiveram. Então, os pacientes foram equivalentes, né? Isso que a gente chama de opção terapêutica. Então, frente a um paciente, né, com risco para novo episódio de depressão, ele pode optar por manter antidepressivo ou fazer mindfulness e não precisar tomar o antidepressivo. Então, foi isso que é um exemplo, né, do que eu chamo de opção terapêutica. Depois, novos estudos, né, de revisão, de meta-análise confirmaram esses dados. A gente tem feito também estudos de custo-efetividade, mostrando que também é custo-efetivo. Mas esse estudo do Lancet, então, é um estudo bem interessante. Está disponível na internet, né, de 2015,
que é um exemplo do que eu estou chamando de opção terapêutica. Nosso grupo, né, de pesquisa tem vários estudos já com o nosso protocolo, também sobre outros protocolos, confirmando esses efeitos em população brasileira. Aqui é um exemplo com profissionais de saúde da atenção primária, foi o doutorado da Daniela Sopeski, onde a gente comparou uma intervenção de mindfulness, nesse caso era o programa de mindfulness da Breathworks, contra uma intervenção de relaxamento, né, para ver os efeitos diferenciais para o burnout. O que a gente observou é que para a dimensão de exaustão, os dois protocolos foram similares, tanto mindfulness como relaxamento, mas para criar, né, recursos internos, habilidades de longo prazo, como o decentering, mindfulness foi melhor. Então, para que eu tenha essas habilidades, esses recursos internos, né, e que eles possam servir para a minha vida, então mindfulness, nesse caso, foi melhor que relaxamento, no caso do burnout, né, na prevenção do burnout em profissionais de saúde. Aqui um outro exemplo de um estudo que a gente fez com policiais, civis e militares do estado de São Paulo e também do Rio Grande do Sul, também com burnout, mostrando que melhora os sintomas clássicos de burnout, exaustão, perda de eficácia, distanciamento, melhora do estresse, né, da percepção do estresse em relação à profissão, diminuição de sintomas de ansiedade e depressão, e fatores positivos, aumento da resiliência, da capacidade de resistir adequadamente frente ao estresse, aumento da qualidade de vida e do propósito de vida no trabalho. Então, também efeitos positivos, né, levando para os mesmos mecanismos aqui numa população de policiais civis e militares. A gente está para publicar agora um com pacientes, né, da atenção primária, obesos, também passaram pelo programa de Mindfulness, comparando com Mindful Eating, também os mesmos resultados semelhantes. Então, levando a crer, né, que as intervenções, quando adaptadas, né, para o português, para a nossa realidade, têm efeitos semelhantes com o que a gente observa em outros locais do mundo. Então, o que a gente tem utilizado, Mindfulness, em vários cenários, como promoção da saúde geral, pessoas com patologias ou sem patologias, e indivíduos saudáveis, né, na comunidade, na atenção nos vários níveis do sistema de saúde, na atenção primária, nas especialidades, nos hospitais, instituições, até instituições penitenciárias, em programas de reabilitação, escolas, organizações. Então, as pesquisas têm mostrado que os treinamentos são úteis em qualquer idade, em qualquer sexo, em qualquer gênero, logicamente, independente também de nível socioeducativo. Essa é uma preocupação, né, porque os países, geralmente, onde tem a maior parte dos estudos, em geral, um nível socioeconômico mais elevado, mas a gente observa que os efeitos são semelhantes em população de baixa renda, porque o treinamento é muito experiencial, né, independe das condições socioeconômicas. Muitos países tem ido para a implementação como política pública. Tem um movimento nos Estados Unidos, encabeçado por esse deputado, o Tim Ryan, mas onde está mais consolidado é no Reino Unido, né? Já tem uma política pública baseada em mindfulness. Desde 2004, né, o MBCT é ofertado dentro do sistema de saúde inglês, com treinamento de profissionais, né, de maneira estruturada, está nas diretrizes clínicas baseadas em evidência do sistema de saúde, né, do NHS, que é correspondente ao SUS, no Brasil, e em 2015 eles expandiram para as escolas e para as organizações. Então, isso está acontecendo lá no Reino Unido, né, como política pública, dentro daquele campo da promoção da saúde e de políticas públicas saudáveis. Tem o relatório, né, sobre essa política pública. A gente tem no nosso site a tradução para o português, em parceria com... A gente faz parte, né, desse grupo interdisciplinar, preocupado com a política, com a implementação de mindfulness como política pública. Então, lá no nosso site tem a versão em português, para quem quiser conhecer. É muito interessante, porque além de ele falar, né, justificar a política pública, contar como está acontecendo, ele também tem várias evidências científicas, né? Foi baseado em evidência científica, tem lá, para quem tiver interesse. Aqui antigamente tinha CD, né? Vocês não estão lembrados, mas ficou emblemático aí o CD dos exercícios de mindfulness que eram entregues pelo próprio sistema de saúde, né? Hoje em dia a gente usa as plataformas online. Em português a gente já tem vários livros sobre mindfulness, nosso grupo tem 4, aqui tem 3, né? 3 são pela Palas Athena, um pelo Senac, mais voltado à educação. Mas a gente já tem muita literatura em português, o próprio livro original do Jon Kabat-Zinn, Viver a Catástrofe Total, então é uma boa leitura, vários outros, né?
muito acesso. Aqui está o nosso site, mindfulness.unifesp.br, lá tem várias dessas informações que eu estou passando, vocês podem acessar, tem aquele link para a prática de Mindfulness também, para quem tiver interesse. Novamente, meus contatos. E agora a gente tem a parte que vocês acordam e a gente discute um pouquinho. Deixa eu só liberar o microfone de vocês. E aí vocês podem levantar a mão e a gente abre para as perguntas, para os comentários de vocês. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Quem quiser levantar a mão também fique à vontade. Primeira pergunta aqui. Muito feliz de estar aqui, obrigado. Gostaria de saber se já temos no Brasil prática de Mindfulness em escolas públicas. Temos sim, né? Existem várias iniciativas. Nem sempre é Mindfulness, entre aspas, puro, né? Tem muitas intervenções baseadas em outras técnicas meditativas, são vários protocolos, mas a gente tem iniciativas sim, mas ainda não como política pública. Né? Não é uma coisa como no Reino Unido, né? Como política pública, mas iniciativas sim, a gente tem. A melhor idade para praticar mais, para começar, né? Hoje em dia existem programas já a partir de 3 anos, programas estruturados. Logicamente que as crianças aprendem, né? Desde a barriga, né? Com os pais, mas programas estruturados a partir dos 3 anos a gente tem. Aí são adaptados, né? Para aquela faixa etária, mais lúdicos, mas a partir de 3 anos hoje em dia. Aí, os exercícios de mindfulness podem ser considerados uma meditação formal? Muito sim, nem todos são meditação, né? A gente tem exercícios que a gente pode entender o conceito, né? Ou praticar mindfulness, e o grande exemplo são as práticas informais, por exemplo, comer com atenção plena, que não são meditações, né? Mas as técnicas formais, em geral, elas são baseadas num exercício meditativo. Mas dentro da atenção plena, como eu falei, né? Existem centenas de técnicas de meditação, e apenas uma pequena parte que a gente usa para o treinamento de mindfulness, né? Existem outras técnicas com outras intenções, mas as práticas formais, sim. Mas a gente treina mindfulness também de maneira informal, né? Intencionalmente, por exemplo, comendo com atenção plena. Eu também desenvolvo mindfulness dessa maneira. Obrigado aqui quem está elogiando, pegando o exemplo do Máximo. Qual o tempo de prática diária? As pesquisas nos mostram que uma média diária de 15 a 20 minutos já nos leva à maioria desses benefícios que eu apresentei, e também nos mostram que quanto mais a gente pratica, melhor. Então, tem uma relação aí de dose conforme a gente pratica. Então, em média, 15 a 20 minutos diariamente. Gostaria que comentasse sobre a qualidade dos estudos. Né? Então, sobre a qualidade, Raquel, a gente tem muita heterogeneidade. Então, no começo, né, se a gente pegar o histórico dos estudos, inicialmente houve estudos com menos qualidade metodológica, e a gente ainda vê, né, estudos comprometidos do ponto de vista metodológico, mas em especial na última década, houve um aumento muito grande da qualidade metodológica. Então, houve um aprimoramento do campo, né? Então, estudos com controle ativo, comparando mindfulness com uma intervenção padrão ouro, ou para a saúde, ou para a educação, ou para a corporação, estudos bem delineados, sem vieses, então a gente tem visto uma melhora da qualidade, mas com certeza ainda há, como em qualquer área, né, estudos com qualidade ruim, com boa qualidade ou com qualidade ruim. Mas tem melhorado, né, ao longo em especial na última década. Quanto eu pratico por dia? De 20 a 30 minutos. Bom dia, Marcelo. Sobre os protocolos de mindfulness, contexto educacional. Algum programa voltado a universitários? Então, todos esses programas,
a gente pode aplicar em vários contextos, né? Existem programas mais gerais, como o MBSR, o nosso programa MBHP, que cabem, né, para adultos em geral, caberiam para estudantes universitários. A gente tem pesquisa, inclusive, com MBHP, né? Existem outras pesquisas com outros protocolos, mostrando os benefícios, tanto para controle do estresse, né, o gerenciamento do estresse, melhora de momentos críticos, como o momento dos exames, das provas, né? E existem alguns poucos protocolos adaptados a esse contexto. Mas a grande maioria dos estudos, né, mostrando benefícios, são os protocolos clássicos, em geral protocolos, né, gerais de promoção da saúde, ou de gerenciamento do estresse, mostrando bons resultados para estudantes universitários. Ok? Aqui alguém falou que não dormiu, aí eu duvido um pouco, né? Geralmente dá sono nessas aulas, dispersa, né? Mas obrigado. Pacientes com Parkinson, eu acho que eu já vi 1 ou 2 estudos, precisaria retomar, mas se vocês procurarem, vocês vão achar, assim, alguma coisa com Parkinson, mas bem menos, bem poucos, ainda poucos estudos. Depois vai ficar gravado, né? Vai ficar lá no YouTube para vocês. No caso do artigo do Lancet, foi prática formal e informal, viu, Marcela? E pelo que eles avaliaram no monitoramento em 2 anos, 1/3 das pessoas, dos pacientes, mantiveram a prática como eles fizeram nas 8 semanas, conseguiram manter, né, uma prática regular. 1/3 diminuiu, mas manteve, e 1/3 perdeu. Mas, na média, as pessoas que mantiveram, elas tiveram, a mindfulness foi melhor que manter medicamento. Tiveram uma redução de risco de 70%. Mas na média foi 50%, porque tem essa variação, né, na manutenção da prática regular. Tá bom? Obrigado quem está elogiando a aula. Alguma recomendação para o treinamento de mindfulness com idosos? Oi, Francisco, tem surgido, né, estudos com pessoas acima de 60 anos. Nós mesmos fizemos, né, um estudo aqui que a gente está para publicar em breve. Também podem ser protocolos gerais, né? Mas alguns grupos têm desenvolvido protocolos próprios. O que as pesquisas têm mostrado, que, em especial, os idosos se beneficiam de práticas em movimento. Parece uma tendência aí dos estudos que a gente observou no nosso estudo, e outros grupos também, práticas em movimento, em especial, são benéficas para as pessoas acima de 60 anos. Tá? Formação online de profissionais, Cláudia, depois você especifica aqui para a gente. Quais as contradições de mindfulness, contraindicações, desculpa, de mindfulness, né? Então, também a gente tem, né, como indicação clínica, sim, algumas contraindicações, em especial relativas. Então, a gente evita iniciar um treinamento, né, com pacientes, com pessoas com algum transtorno em uma fase aguda, ou com sintomas, né, aí muito intensos. Então, isso está contraindicado. Por quê? Porque essas pessoas, né, que estão numa fase aguda de uma patologia, com sintomas mais intensos, graves, elas têm menos capacidade de regulação emocional, em especial os transtornos mentais. Não é uma boa fase, nesse momento, para treinar mindfulness, pode colocar, inclusive, a pessoa em risco. Então, a gente indica, né, que as pessoas entrem no treinamento com sintomas leves a moderados, como eu falei, né, em especial na fase de manutenção, e aí elas previnem, né, exacerbações. Então, a gente deve evitar a fase aguda de qualquer transtorno mental e físico, e também deve ter um cuidado especial com pessoas com algum transtorno de personalidade conhecido, né? Esquizofrenia, borderline, que tem programas específicos, e também essa questão, né, da gente não entrar numa fase aguda, mas também tem programas específicos que a gente pode indicar para alguns transtornos. Formação profissional, tem formação profissional online, sim, Cláudia, né? Não é o nosso objeto hoje, mas depois manda para a gente um e-mail, a gente informa, tem tanto no nosso grupo e de outros grupos, hoje em dia já tem formação profissional online, sim, no Brasil, no exterior. TDAH, a gente tem estudos, né? E no caso do TDAH, mostrando que mindfulness é um complemento ao tratamento, então a gente tem que primeiro fazer o diagnóstico, né? Se é realmente TDAH, e depois passar pelo tratamento convencional, né, se for necessário usar o fármaco, o medicamento,
e Mindfulness entra como uma terapia complementar, e em especial na fase de manutenção do tratamento, podendo depois, se a pessoa realmente se adaptar ao treinamento e desenvolver essas habilidades que eu comentei, ela pode, com o tempo, até desmamar da medicação ou diminuir. Sou profissional da educação. A diferença entre mindfulness e meditação. Isso. Então, aquilo que eu falei, né? Primeiro, meditação é um campo muito grande, né? Existem centenas de técnicas. Então, não é uma palavra que, no ponto de vista científico, a gente tem que usar com cuidado, tem que falar qual é a modalidade, né? Qual é a técnica que eu estou usando. Então, é uma pequena parte dessas técnicas que a gente usa para o treinamento formal de mindfulness. Então, aquilo que eu falei, né? Vamos comparar aqui como ir à academia. Eu faço lá um exercício, né? E desenvolvo determinada musculatura. Esse exercício, a gente, no caso de mindfulness, muitas vezes usa uma técnica meditativa. Mas os benefícios virão de eu fazer esse exercício com regularidade e desenvolver aquelas habilidades que eu falei, né? Então, desenvolver descentramento, desenvolver metacognição, desenvolver regulação emocional. Então, a partir da prática regular, usando esses exercícios, eu desenvolvo essas habilidades e vou levar para o meu dia a dia. Então, eu não vou ter que ficar praticando mindfulness o tempo inteiro. É isso que eu queria dizer para vocês, né? Então, a gente vai, um momento, pratica com regularidade, desenvolvo essas habilidades e levo para o meu dia a dia, né? Levo para o meu trabalho, para as minhas relações. Então, meditação, no caso, algumas meditações, né, seria a técnica, o exercício que eu uso para desenvolver essas habilidades. É diferente, né, do que de mindfulness. Mindfulness é muito mais um estado mental, né, um estado psicológico de mais atenção, de mais consciência, descentramento, regulação emocional, que eu desenvolvo por meio da prática regular dessas técnicas, e não só a meditação, né? Também as práticas informais, como eu falei. Sou profissional da educação física, fisiologia, e percebi que aplicar técnicas informais de mindfulness, sim, existe muita, né, aplicação de mindfulness nos esportes também, não só no esporte, mas como exercício físico. Uma parte das técnicas de mindfulness, né, a gente desenvolve em movimento, e existem pesquisas olhando para isso também, né, começando a ver como é que é o efeito de fazer uma prática de mindfulness antes de um exercício físico, em especial como é que é o efeito de eu participar de um treinamento de mindfulness e depois fazer atividade física. Na aplicação informal a gente vê esses benefícios, né? Mas ainda a gente tem poucas pesquisas sobre isso. Então, Marília, está conversando, pode ser um objeto de pesquisa para você. Obrigado. YouTube tem vários vídeos do Dr. Marcelo da Sônia para praticarmos isso aí. Praticar é o mais importante. Melhor horário para prática, né? Não tem estudos que falam isso, mas a gente sabe que, de novo, o importante é a regularidade, né? Os estudos mostram que a regularidade é importante, independente do horário que eu escolho para praticar. Legal? Muito bem. Alguma outra pergunta? A gente tem alguns minutinhos. Algum comentário também? Não precisa ser só a pergunta, né? Do que eu apresentei. Se quiserem trazer outra perspectiva, né? Não tem que concordar com tudo. O ambiente científico é para isso, para a gente discordar também. Ou trazer outros dados. Algum comentário, alguma pergunta a mais? Estão com vergonha? Não tem problema. Oi, Marcelo, posso perguntar? Sim, tudo jóia? Obrigada. Eu queria saber se você está fazendo as práticas lá no Parque Ibirapuera. Eu estou indo para São Paulo, quem sabe eu consigo vê-lo ao vivo agora. Não, a gente ainda está online, viu? Não voltamos. Então, a gente está fazendo, né? Como a gente até chama Mindfulness no parque, mas está online desde a pandemia. A gente viu que online, com certeza, ir ao Parque de Ibirapuera é mais legal, né? Encontrar as pessoas, mas online dá a opção de mais pessoas participarem. Então, ainda vai ficar online. Mas não impede você ir lá no Ibirapuera e fazer um grupo lá também. Convida as pessoas para irem praticar lá. Mais alguém?
Muito bem, pessoal. Então, a gente vai encerrando por aqui. O nosso próximo é em abril, se não me engano, acho que é 18 de abril, né? Deixa eu só ver aqui para informar para vocês direitinho. Então, realmente, é 18 de abril, onde a gente vai falar sobre Mindfulness para ansiedade e depressão e mecanismos de ação em Mindfulness. Em breve, a gente passa para o YouTube. Muito obrigado pela presença de vocês, um bom almoço a todos, boa semana. Um abraço.